aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, eu estou em casa. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer para os irmãos que estar aqui para mim é uma alegria muito grande, por várias razões. Primeiro, por poder abraçar meu pai, meu pastor, meu amigo, um homem que Deus usou para mudar minha vida. Te abençoe, pastor. Desde 2010 nós nos conhecemos e eu não acredito que nas esquinas da vida a gente encontra o acaso. O pastor Colenda dizia uma frase, eu não sei se o senhor lembra, pastor: eu não acredito em acasos, porque eu acredito na providência de Deus. Eu acredito que 2009 foi a providência de Deus, o senhor ir lá para Novo Horizonte, paletó e gravata, com cabelo ainda. Eu também tinha mais cabelo, irmão, e uns 20 quilos a menos. E é verdade. E no ano passado Deus me trouxe aqui de novo para selar um propósito que Ele tinha começado em 2009. Quero agradecer a Deus pela vida da igreja, que eu sou pastor. Os irmãos de Fortaleza estão nos assistindo agora pela internet. Vamos mandar uma paz do Senhor aí? Diga: a paz do Senhor, quero viver em Fortaleza. Diga comigo: a paz do Senhor, quero viver em Fortaleza. Ó, Deus abençoe, eu estou com saudade de vocês, viu? E eu quero agradecer a Deus pela vida da pastora Lara, da Raabe, da Raira. Cadê meu irmão Ouro Puro? Está na sala, está estudando, né? Amém. Queridos, Deus tem me dado uma palavra para o nosso coração hoje, amém? Rever o pastor Claudivan também é um presente. Pastor Aguinaldo, obrigado. Deus te abençoe. Todos os pastores da Quero Viver, pastor Zaqueu, pastor Osni, pastor Ramon, pastor Joelso, pastor Amarildo, e eu vou esquecer de alguém, me perdoa aí, Dudu, todo mundo que eu amo demais, Luiz Carneiro, teve lá em Fortaleza. Deus abençoe todos, queridos. Eu quero falar com você hoje sobre marcas de uma igreja que cumpre o seu propósito. Você pode repetir comigo? Marcas de uma igreja que cumpre o seu propósito. Quando eu vi pela primeira vez o Rudy compartilhando o banner da festa, e eu vi lá, AD Quero Viver 4 anos cumprindo o seu propósito, eu comecei a me fazer algumas perguntas. Antes de nós lermos o texto, eu comecei a me fazer algumas perguntas e imaginar uma situação. Se nós saíssemos hoje aqui com uma equipe pelas ruas de Foz do Iguaçu ou de Fortaleza e começássemos a entrevistar pessoas que são evangélicas, pessoas que pertencem ao movimento evangélico, e começássemos a perguntar para essas pessoas, na sua opinião, o que é que define uma igreja de sucesso? O que é que define uma igreja bem-sucedida? Provavelmente nós ouviríamos algumas respostas. Alguém diria assim: uma igreja bem-sucedida é a igreja que possui uma arrecadação milionária, uma igreja que movimenta milhões de reais, é uma igreja bem-sucedida. Alguém poderia dizer que uma igreja bem-sucedida é uma igreja que possui uma presença marcante na grande mídia, é uma igreja que possui uma emissora de rádio, programas de TV em rede nacional, tem uma ampla presença na internet e etc. Alguém poderia dizer que uma igreja bem-sucedida é uma igreja liderada por um homem ou por uma mulher influente, social e politicamente, alguém que, quando as coisas acontecem no Brasil, esse pastor é perguntado e a sua opinião vale, a sua opinião tem peso, a sua opinião mobiliza massas. Alguém poderia dizer que uma igreja bem-sucedida é uma igreja que conta com um hall de membros ativos na casa dos milhares, e em sua grade a maioria das pessoas que pertencem a essa igreja estão extremamente comprometidas com todos os seus programas. A verdade é que essas respostas, elas não estão de todo erradas. São
evidências que acompanham a vida de uma igreja. Como o pastor Adalberto disse, tudo que é vivo e é nutrido, tudo que a gente molha o pé da planta, né, pastor Cláudio Ivan, cresce. Não tem como não crescer. Tudo que é vivo e é saudável cresce. Se não crescer, é anão. E você sabe, irmão, que anão não morre, né? Você já foi no enterro de anão? Anão não morre, anão para no jardim e fica lá. Ele não morre. Tudo que é vivo e é saudável cresce. É natural que uma igreja ela comece a trazer pessoas, e com as pessoas vem o recurso, e com o recurso vem mais pessoas. Isso é muito natural. Eu me lembro que quando nós começamos a igreja em Fortaleza, eu não tinha dinheiro para pagar o primeiro aluguel do hotel, do auditório. E aí eu liguei para o pastor Adalberto, ele falou: meu filho, eu vou te mandar tudo que eu tenho na minha mão agora, R$1.000. Era 2.700 o aluguel. E eu disse: Jesus, eu já tenho 1.000, mas eu não tenho os outros 1.700. E um irmão da igreja chegou e disse assim: pastor, eu dou os outros 1.700. E nós alugamos. E aí eu comecei a olhar e eu disse: precisa de som. E aí chegou alguém e disse: nós vamos doar o som, nós vamos investir no som. Eu disse: precisa de data show. Uma irmã chegou e disse: eu dou o data show. E eu olhei um dia na loja uma bateria Peer, linda, quase R$3.000. Um irmão disse: eu dou 1.000, o outro: eu dou 1.800. E nós compramos a bateria, e eu comecei a entender que, como o pastor Luiz Hermínio disse, o recurso está dentro do propósito. Por isso, quando Deus te mandar fazer algo, não se preocupe com o recurso, entenda o propósito. E o Deus de toda a paz, que é dono do ouro e da prata, vai te mandar o recurso, meu querido. Então a arrecadação faz parte, a presença na mídia é uma consequência. É natural que uma igreja viva, ela vá ser mostrada, isso é natural. Mas, quando eu vejo essas respostas, eu entendo que a principal característica de uma igreja bem-sucedida não está nesse rol de respostas. Pastor, qual é a característica que define uma igreja bem-sucedida na perspectiva de Deus? Para Deus, uma igreja bem-sucedida é uma igreja que cumpre o propósito para o qual Deus a estabeleceu. Entenda isso, querido, nem todas as igrejas são estabelecidas por Deus. Existem homens que abrem igrejas, e pensa numa palavra que me irrita, é quando eu escuto alguém dizer: você abriu uma igreja. Quem abre é empresa, quem abre é boteco. A gente não abre igreja, a gente entende um decreto de Deus estabelecido no céu, e entende e planta uma igreja na terra. Quando Deus estabelece uma igreja, Ele estabelece junto com ela um propósito. E a igreja bem-sucedida é a igreja que não esquece do propósito para o qual ela foi plantada. Já que o pastor disse, eu vou dizer também que ele é meu pai, eu vou imitar. Diga para quem está perto de você assim: não esqueça o propósito pelo qual você chegou aqui. 4 anos. Eu não comecei a pregar ainda, irmão, não li a Bíblia. É só um preâmbulo aqui. Não esqueça o propósito pelo qual você chegou aqui. Pastor, em linhas gerais, qual é o principal propósito de Deus para uma igreja local? O que é que Deus quer quando nasce uma igreja? O que é que Deus sonha quando Deus olhou para Fortaleza e disse: vai nascer a Quero Viver aqui em Fortaleza? O que é que Deus sonhou há 4 anos atrás, quando o pastor Adalberto fez o primeiro culto aqui na Quero Viver? Em linhas gerais, o que Deus deseja é que todas as igrejas locais que Deus estabelece, elas sejam uma expressão viva do seu coração para o lugar onde elas foram plantadas.
Em outras palavras, o que é que Deus quer da igreja? Deus quer que a igreja seja um portal. Deus quer que você e eu sejamos um portal. Como Deus disse ao profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 2: escreve a visão em tábuas de modo bem legível, para que todos aqueles que passem correndo entendam a visão. O que é que Deus quer quando alguém passe pela Quero Viver? Deus quer que essa pessoa conheça o seu coração para Foz do Iguaçu. A igreja bem-sucedida é a igreja que recebe no seu peito o coração de Deus e revela o coração de Deus para as pessoas que têm contato com ela. Eu quero nessa noite pregar, como eu já disse, sobre as marcas de uma igreja que cumpre o seu propósito. Que propósito? O propósito de receber o coração de Deus. O propósito de ser uma expressão do coração de Deus em Foz do Iguaçu. Queridos, antes de ler o texto, eu quero dizer algo profético para a sua vida. Deus te chamou para muito mais do que onde Ele tem te levado. Deus quer te levar muito mais além de onde você está. Deus quer diminuir a distância. Deus quer te trazer para mais perto. Ele quer te levar mais profundo, porque Ele quer que quando as pessoas encontrem você, elas olhem para o céu e digam: Senhor, obrigado, porque hoje eu entendi e posso dizer que eu recebi e conheci o Teu coração para a minha vida. E o caminho que Deus me leva quando eu penso no coração dEle é para o livro do profeta Ezequiel. Por isso eu te convido para abrir Ezequiel capítulo de número 11, por gentileza. Ezequiel capítulo de número 11, versículo 19 e 20. E posteriormente Ezequiel 24, 15 ao 27. Ezequiel capítulo de número 11. Queridos, eu quero que você me dê de presente a sua atenção, tá bom? Porque o que Deus vai falar conosco hoje é muito sério. Eu tenho pregado várias mensagens na minha vida, mas quando eu prego essa mensagem, ela me consome e ela me causa um temor e um tremor. Porque hoje eu ouço muito rude, pessoas dizendo assim: Deus está levantando uma geração profética. Deus está levantando uma geração segundo o seu coração. Deus está levantando uma juventude segundo o seu coração. Deus está levantando uma igreja segundo o seu coração. Mas quando eu olho para a vida do profeta Ezequiel e o caminho que Deus levou Ezequiel, até o coração de Deus ser entregue no coração de Ezequiel, eu fico refletindo se de fato nós estamos vivendo um tempo de receber o coração de Deus. Você encontrou, amém, o texto? Ezequiel 11, 19. Eu vou ler na Bíblia a mensagem do Eugene Peterson. Ezequiel 11, 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: também darei a vocês um novo coração, porei em vocês um novo espírito, arrancarei de vocês o coração de pedra e porei no lugar um novo coração muito firme. Assim vocês obedecerão os meus estatutos e se guardarão de obedecer os meus mandamentos. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel capítulo de número 24. Querido, se você trouxe uma caneta, grife esse texto. Ezequiel 24, 15. A mensagem do Eterno veio a mim: filho do homem, estou prestes a tirar de você o prazer da vida, ou a delícia dos seus olhos. Quem tem uma tradução que diz a delícia dos seus olhos, levanta a mão para ver. Eu estou prestes a tirar de você a delícia dos seus olhos. Será um choque, eu sei, mas por favor,
sem lágrimas. Guarde sua tristeza para você. Nada de lamento em público. Vista-se como sempre e faça seu trabalho sem os típicos rituais fúnebres. Preguei ao povo de manhã e naquela noite minha esposa morreu. Na manhã seguinte fiz conforme as ordens recebidas de Deus. As pessoas vinham me questionar, curiosas: conte-nos por que você está agindo desse jeito. Tem alguma explicação? Então contei. A mensagem do Eterno veio a mim dizendo: conte à família de Israel o que o Eterno, o Senhor, está dizendo. Vou profanar meu santuário, sua fortaleza firme, o prazer da sua vida, o desejo do seu coração. Os filhos que você deixar para trás morrerão. Então vocês farão exatamente como eu fiz. Não farão ritual fúnebre, mas se vestirão como sempre e farão seu trabalho normalmente, sem lágrimas. Mas seus pecados os consumirão de dentro para fora, e vocês gemerão entre vocês, e Ezequiel será o seu sinal. Assim como ele fez, vocês farão. Olhe para mim. Desde os meus 15 anos de idade, eu tenho um fascínio pelos livros dos profetas de Israel. Eu me lembro, pastor Adalberto, que quando eu comecei a ler a Bíblia, e meu irmão está ali atrás, dá um tchau aí, Vitor. Ó. Eu lembro, e o Vitor é a minha testemunha, eu me lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, Deus me chamou para um ministério muito novo, pastor Claudivan. Eu tinha 14 anos de idade, e eu comecei a pregar. A mensagem mais rápida que eu preguei na minha vida foi a ressurreição de Lázaro. Eu preguei em 5 minutos, Lázaro morreu, ressuscitou, e quando eu fui descer do púlpito, enrosquei o pé no microfone e caí de boca no chão. Era para ter sido um trauma, né, irmão? Nunca mais pregar. 14 anos de idade. E eu tinha e tenho ainda um amigo chamado Marcos Vidal. Ele era estilo assim uns 10 anos mais velho que eu. E o Marcos era um homem de muita oração. E perto da nossa casa, a uns 2 quilômetros, existia uma plantação de eucaliptos. Eu sou do interior de São Paulo, região de São José do Rio Preto. E eu e o Marcos Vidal levantávamos 3 horas da manhã. E eu tinha um cobertor, Luiz, grosso, como aquele que a senhora colocou na cama lá, pastora Lara. E ele parecia a pele de um tigre. E eu lembro, pastor Ramon, que eu colocava aquele cobertor nas costas, cobria a cabeça, 3 da manhã, e eu ia subindo, andando 2 quilômetros em direção aos pés de eucalipto. Irmãos, eu digo com toda a sinceridade do meu coração, não pode jurar porque é pecado, mas eu me senti o profeta Elias subindo para o Monte Carmelo. Irmão, aquilo, eu não sei se era emoção ou se era espiritual. Eu sei que eu colocava aquele cobertor na cabeça, e só faltava um fundo musical assim de string para eu ir subindo o monte. E eu ia brigando com Satanás pelo caminho, e dizendo: Satanás, você não tem poder contra mim, eu vou te vencer no nome de Jesus. E nós orávamos todos os dias de 3 às 6 da manhã. Essa época meu pai achava que eu estava ficando pirado. Ele queria até que eu fizesse umas consultas. Eu só sei que nós orávamos de 3 às 6 da manhã. E quando eu descia, eu ia pregar nas congregações, e Jesus batizava no Espírito Santo, curava câncer. Em pouco tempo Deus começou a me levar para vários lugares para pregar. Testemunhos começavam a chegar. E eu tinha um verdadeiro fascínio pela vida dos profetas. Eu fazia incursões ao mundo dos profetas. Eu lia as profecias, não entendia nada, mas eu não deixava de ler. Eu me fascinava quando eu vi o profeta Isaías dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um menino, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Eu ficava dizendo: meu Deus, eu quero ser igual ao profeta Isaías. Depois que eu comecei a descobrir que os profetas acabaram cerrado ao meio, essas coisas, eu comecei a querer ser mais um pregador. Mas eu tinha um verdadeiro fascínio pelos profetas. E quando eu fui para o Instituto Bíblico em Pindamonhangaba, o IBAD, no meu 2º ano, o pastor Samuel Suana era professor da matéria
de profetas maiores e menores. Gente, é fantástico, né? Suana, querido, te amo. Você vê essa gravação depois. E o Suana chegou para nós, pastor Claudio, e disse assim: olha, eu tenho um trabalho para vocês. Vocês vão ler os profetas maiores e menores, vão comprar um caderno brochura e vocês vão fazer um comentário à mão, capítulo por capítulo, de todos os profetas maiores e menores. E lá fui eu fazer. Eu tenho até hoje em casa esses cadernos, mãe. E, irmão, eu entrei pelo profeta Isaías. E aí eu cheguei no capítulo 21 de Isaías e eu achava algumas coisas muito esquisitas. Porque Deus chegou para Isaías e disse: Isaías, tira a roupa. Você vai ficar nu durante 1 ano, caminhando no meio da cidade nu. Eu falava: rapaz, ou eu estou lendo errado, ou esse Isaías é muito doido, eu não sei. E aí Deus dizia assim: é porque o meu povo Israel, ele está colocando a sua confiança nos etíopes. A Síria vem vindo, e eu quero que você seja um sinal, porque assim diz o Senhor: assim como você está andando nu, a Síria vai levar os soldados etíopes nus, cativos, e vocês vão saber que a confiança de vocês só pode repousar no Senhor dos exércitos. Eu dizia: meu Deus. Eu via Deus chegar para Jeremias e dizer: Jeremias, não adianta você casar, você não vai casar. Eu dizia: não vai casar? Eu quero casar, Jesus, estou doido para casar. Ibadiano, meu amigo, não existe um ibadiano que não quer casar, solteiro. Irmão, tem um fenômeno que acontece quando você vai para o Ibade. Eu vou contar. Você chega no primeiro dia, você olha para as moças assim, aí você diz: essa aí é feia, essa daí não tem nada a ver comigo. Não, a boca dela não dá certo. Irmão, 1 ano depois, você já está olhando e dizendo assim: rapaz, não é que ela está ficando bonita? Parece que o shampoo está melhorando, está acontecendo alguma coisa. Aí eu olhava e dizia: Deus, eu não estou acreditando que o Senhor está dizendo que Jeremias não pode casar, não vai casar. Não adianta você casar, Jeremias, porque eu vou destruir essa terra. E também não adianta comprar terreno aqui, porque você não vai ficar aqui. Eu comecei a ver Deus chegar para o profeta Oséias e dizer: Oséias, tá doido para casar, não tá? Tô, tá igual eu, ibadiano na época. Hoje eu estou casado e muito bem casado. Oséias, você quer casar? Jesus, Deus, já estava na hora. Então casa com uma prostituta, tenha filhos de prostituição, ela vai te deixar, vai arrumar um amante, vai embora.